É o programa Manhã Viva que chega até você. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. É com alegria que este programa chega para levar para si várias informações, né? É a Canção Nova que procura sempre levar a evangelização de todas as formas. Que alegria poder tê-lo conosco, tê-la conosco. Eu não estou sozinha nesse programa, nós temos aqui o padre, que vai também se apresentar nesse momento para a gente, né, padre? Padre Francisco, viva! Bom dia, Isso. Nilza. Bom dia a quem nos ouve e vê pela rádio e pela Canção Nova. Bom dia a todos E seja e muito bem-vinda. obrigado. É um prazer estar aqui convosco, estar na Isso vossa mesmo. companhia nesta manhã. Nós vamos falar de um tema muito importante, né? Que você vai conhecer o centro paroquial, né? Que está eminente para se tornar, se Deus quiser, uma paróquia. Você vai compreender um pouquinho mais sobre tudo isso. Mas convido o senhor padre, então, a rezar para nós. Muito bem. Nesta manhã, deste novo dia, queremos colocar-nos debaixo do olhar da Mãe do Céu e rezar-lhe confiantes. Maria, nossa boa Mãe, atendei, estai connosco nesta manhã. Nós nos confiamos à vossa proteção, à proteção do vosso coração imaculado. Debaixo do vosso olhar, do vosso manto, nós nos sentimos acolhidos e com o coração cheio de esperança, com o coração alegre por nos sentirmos tão profundamente amados por Ti, nós renovamos a nossa consagração, a nossa oferta da nossa vida ao Teu coração imaculado. Como aqui em Fátima, tantas vezes nos pediste e nos confiaste através dos pastorinhos e particularmente através dessa Tua serva, dessa Tua confidente tão especial, a nossa Irmã Lúcia. Permite, Mãe do Céu, que ao iniciarmos este novo dia, com o coração entregue e consagrado a Ti, nos possamos também recomendar à intercessão da serva de Deus, Irmã Lúcia, e pedir-te que apresses quanto antes junto do Senhor esta súplica, que é a súplica da Igreja, para que possamos ver a nossa Irmã Lúcia quanto antes glorificada nos altares, como modelo de amor ao Teu Imaculado Coração, como modelo de santidade, de luz, também para os nossos dias. Que o Teu coração seja como foi para Lúcia, o nosso refúgio e o caminho que nos conduz até Deus. Por isso rezamos também a oração oficial, pedindo a beatificação da Irmã Lúcia. Pai misericordioso, Tu ensinaste a Irmã Lúcia a deixar-se guiar com humildade pelo Espírito Santo, obedecendo à Tua Santa Igreja, e confiaste-lhe a missão de recordar ao mundo a força do perdão que ofereceste a todos os homens no corpo e sangue do Teu Filho ressuscitado. Faz que aprendamos dela a confiar-nos ao coração imaculado de Maria, para que, trabalhando pelo Espírito Santo, também o nosso coração seja conformado com o de Jesus, e assim, tornados puros, possamos voltar para Ti os nossos olhos e adorar-te com todo o coração. Assim nos tornaremos testemunhas da Tua compaixão e construtores da paz que ofereces aos Teus filhos. Concede-nos, por intercessão da Irmã Lúcia, a graça que te pedimos e beatifica a Tua serva fiel para a glória do Teu nome e benefício nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E o tema do nosso programa hoje, Centro Pastoral Irmã Lúcia. Eu convido o senhor padre, então, a seguirmos para a mesa do pequeno almoço para começarmos, então, o nosso bate-papo, a nossa partilha, né? Recordando que o senhor padre Francisco é da Diocese de Coimbra. É verdade, né? é verdade. Senhor padre, então, se apresente para nós. O Muito padre bem. Francisco, claro. É verdade. Eu sou padre há
quase 4 anos, no próximo dia de São João, dia 24 de junho, completo o 4º aniversário da minha ordenação. Eu tenho 36 anos, sou natural de uma aldeia próximo de Cantanhedo, o filho mais velho de uma família cristã, de 3 filhos. Eu, mais velho, com 2 irmãs gêmeas, mais novas. Já me deram, cada uma delas, um sobrinho adorável, 2 sobrinhos, portanto, o Manuel e o António, e esperemos que venham mais. O que nós queremos é a casa cheia. E iniciei os meus estudos no Seminário de Coimbra em 2003, terminei em 2010 e depois fiz experiência pastoral como diácono, primeiro em Ferreira dos Ezes, 2 anos, depois outros 6 em Oliveira do Hospital, e em 2018, no dia então de São João, fui ordenado sacerdote e comecei esta missão que tenho entre mãos às portas de Coimbra. Que bonita essa história, né? Um jovem padre aqui conosco. Senhor padre, como é que surgiu aí esse chamamento? Como é que o senhor se percebeu, fez a leitura que Deus o chamava para o sacerdócio? Bem, não é uma história absolutamente extraordinária, porque Deus Nosso Senhor, regra geral, fala no comum, dos caminhos da vida. O senhor quer um chazinho? Eu vou aceitar. Vamos lá. Deus chama-nos no contexto da nossa vida, muito obrigado, e serviu-se de uma série de mediações, catequistas, familiares, pessoas que me ajudaram a seguir em frente e que me fizeram ir descortinando o caminho que Deus tinha para mim. E assim aconteceu um evento na minha comunidade. Eu era natural de uma paróquia junto a Cantanhedo, como já disse, paróquia de Orentã. Sim. E na minha aldeia o pároco teve que ser mudado, era já bastante idoso. E o que aconteceu foi que de repente nós vimos-nos na impossibilidade de ter o culto, a celebração frequente. E um dia as pessoas muito, muito aborrecidas porque o novo pároco tinha retirado a missa dominical na aldeia, ou ia menos vezes, agora já não me recordo tão bem. As pessoas muito aborrecidas disseram: Senhor Padre, não pode ser, porque nós precisamos de Eucaristia, precisamos de ter aqui a presença de Jesus e de celebrar dominicalmente. E o pároco disse-lhes: mas eu não tenho culpa, nós somos cada vez menos e há muita dificuldade em poder assegurar todo o serviço. E eu lembro-me de ter ido, tinha, portanto, na altura os meus 17 anos, à sacristia, falar com o Senhor Padre e dizer-lhe: Senhor Padre, olha, o que eu puder fazer para ajudar, eu o farei. Porque esta situação é, de facto, muito triste e muito difícil para a comunidade. E o padre espontaneamente respondeu: oh rapaz, vai para o seminário, porque se houvessem mais padres, nada disto acontecia. O que é certo é que daí a 15 dias ele voltou e eu disse: olha, Padre Carlos era o pároco, eu fiquei a pensar no que o senhor me disse e a verdade é que não me sai da cabeça as suas palavras. E ele respondeu: e a mim também não, porque foi tão espontânea a forma como falei, a mim também não. E foi assim que comecei, na altura, um caminho de discernimento vocacional no pré-seminário da Diocese de Coimbra. Qual era a sua idade quando entrou? Com 17 anos, portanto. Não foi fácil para a família entender logo o percurso vocacional, porque, enfim, tinha outros planos, outros sonhos para o Senhor. É normal, mas graças a Deus também o Senhor foi fazendo caminho com eles e rapidamente também abriram o coração e hoje são felizes, com certeza, com a missão que eu abraço. Sim, agora já acolhem e compreenderam essa missão que Deus lhe deu. Quais são as funções que o senhor desempenha, né? E também tem aí uma expressão nessa função desempenhada de uma quase paróquia. Portanto, eu sou ordenado em 2018 e por indicação do meu bispo, o Sr. Dom Virgílio Antunes,
como sabemos, está muito ligado, aqui é natural, aqui de Fátima, e muito ligado a esta diocese que o viu nascer e que o viu ser ordenado sacerdote e depois bispo. Por indicação do Senhor Dom Virgílio, eu iniciei o percurso para a criação de uma nova paróquia na cidade de Coimbra. A zona norte da cidade é uma zona populosa, com algumas dificuldades também por causa disso, do ponto de vista urbanístico, económico, social, etc. E foi necessário pensar aquela região tão vasta de fiéis do norte de Coimbra, e por isso a minha primeira missão como sacerdote foi precisamente pegar nessas capelanias que pertenciam à paróquia de Santa Cruz de Coimbra, do antigo mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, no centro histórico, mas que já distanciavam do centro histórico bastante, e começar enfim, a suscitar comunidade, não é? Criar uma paróquia desde o zero, diríamos. Havia uma comunidade que se reunia numa garagem há bastantes anos, com um sonho muito grande de criar uma igreja paroquial, de criar uma nova paróquia, e foi pegar, no fundo, nesse sonho que já havia, superar as brasas do entusiasmo, pedir que o Espírito Santo nos ajude, e a verdade é que tem sido uma experiência muito enriquecedora. Depois, juntaram-se a esta comunidade, ao longo destes últimos 3, 4 anos, um conjunto de outras paróquias limítrofes que formam o que chamamos hoje a Unidade Pastoral Portas de Coimbra. Como seja a paróquia de Cozelhas, Pedrulha, esta nova paróquia do Coração Imaculado de Maria e ainda a paróquia de Trocemil. Não sei se o desenho da unidade pastoral já estará ou não terminado, porque estas coisas são feitas com tempo e com discernimento, mas por ora estas 4 paróquias, algumas delas ainda em caminho de formação, como é o caso da quase paróquia do Coração Imaculado de Maria, compreende os bairros do Loreto, do bairro do Brinca, de São Miguel e do Monte Formoso, no norte de Coimbra. Esta comunidade está ainda em formação, daí o nome quase paróquia, pois não tem todos os elementos que uma paróquia comum tem, entre elas uma igreja paroquial. Nós ainda não temos uma igreja paroquial, funcionamos num centro provisório que chamamos e dedicamos à nossa serva de Deus Irmã Lúcia, Centro Pastoral Irmã Lúcia, e pronto, estamos a fazer caminho. Sim, é um caminho que estamos a fazer, né? Porque nós somos todo o povo de Deus, também fazemos parte dessa igreja, né, de Jesus Cristo. Mas por que, então, dedicado à serva de Deus, Irmã Lúcia, esse centro onde vocês se reúnem? Sim, eu penso que foi uma motivação que ao Senhor Bispo, Dom Virgílio, e a um conjunto de fiéis destas comunidades, que comigo ali iniciamos esta reflexão, veio de forma muito espontânea, quando pensámos que o perfil de comunidade que queríamos lançar. Pareceu-nos que seria muito justo e apropriado que a cidade que viu acolher a Irmã Lúcia, onde ela chegou a 25 de março de 1948, e que a viu nascer para o céu a 13 de fevereiro de 2005, no nosso Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, pareceu-nos muito apropriado que a cidade pudesse também prestar essa homenagem a esta mulher extraordinária, que é um dom de santidade, que viveu na nossa cidade. Segundo lugar, pareceu-nos também que atualizar e viver comunitariamente o carisma que a Irmã Lúcia e a mensagem de Fátima, uma perspectiva mais lata, nos desafiam como comunidade cristã. E por isso, desde o início, houve pontos que nós procuramos ter muito claramente. Não é? Todos os dias se reza ao terço naquela comunidade, todos os dias há missa naquela comunidade, e todos os primeiros sábados se vive a devoção dos primeiros sábados naquela comunidade. Penso que para termos uma madrinha espiritual tão poderosa
quanto é a Irmã Lúcia, nós tínhamos que cumprir mesmo o que ela nos pede. Claro que ainda há muito a fazer, queremos Sim, produzir muito ainda, mas pelo menos começar por estes alicerces da devoção mariana, da devoção ao Coração Imaculado de Maria, e olhar para aquela comunidade que nasce como um fruto também do coração de Maria, na medida em que a Irmã Lúcia, Nossa Senhora, como recordámos na oração, diz que o seu Imaculado Coração será refúgio e caminho, refúgio que aguardará e caminho que a levará até Deus. Ora, eu não sei se concorda comigo, mas a verdade é que eu não acho que uma paróquia tem que ser isto, refúgio e caminho. Não é? sim. O Papa Francisco, quando foi o jubileu da Misericórdia em 2015, ainda chamou a paróquia de um oásis, não é? No meio do deserto, um oásis de misericórdia. Penso que a ideia coaduna-se com esta perspectiva. Paróquia, comunidade cristã em determinado lugar, há de ser o refúgio onde cada um se possa encontrar com o Senhor, possa fazer a experiência de igreja, a experiência de vida comunitária, possa encontrar os meios para a sua santificação. E depois um caminho, porque a paróquia também não é um fim em si mesma. Não é? Como sabemos, etimologicamente, os paroquianos, a paróquia em grego, significa comunidade de estrangeiros. Não é? Os peregrinos que vivem em determinado lugar e que fazem o seu assentamento, o seu acampamento. Não é? Pois bem, a comunidade é uma realidade provisória. Não é? A nossa pátria, como diz São Paulo, está nos céus. E, portanto, enquanto estamos em comunidade, vivemos na paróquia, somos uma comunidade de estrangeiros, de peregrinos que ali nos encontramos, buscando os meios para a nossa santificação. Assim, eu penso que a paróquia tem esta vocação, ser refúgio e ser caminho, não é? Como o coração de Maria. Há um nexo muito próximo entre estas duas realidades. E é isto que nos estamos a propor, num caminho muito incipiente, porque começámos há 3 anos, não é? E apanhámos, como todos, este tsunami que foi o Covid e a pandemia, que nos destruturou, enfim, todos os projetos e sonhos que tínhamos. Mas ainda assim, mesmo apesar do Covid, mesmo apesar da pandemia, conseguimos criar a paróquia em 2020, não é? No dia 13 de setembro de 2020, com todas as regras de segurança, que na altura os protocolos eram dificílimos, conseguimos fazer uma grande celebração, onde acolhemos a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que veio aqui de Fátima, por muito boa vontade do Santuário de Fátima, para, de alguma forma, presidir a essa celebração. E foi um momento de graça, de bênção muito forte, sobretudo nesse contexto tão difícil que foi o contexto da pandemia, criar uma nova paróquia na Diocese. Foi, de fato, uma inspiração, porque nesse momento tão desafiador, que foi com a pandemia, muitas pessoas com medo, né, de estar na paróquia, deixaram de participar. E nós, né, na Diocese de Coimbra, podemos dizer todos nós, porque somos Igreja de Deus, então vive esse desafio de começar uma paróquia. Né? Essa paróquia que, de fato, é um lugar de misericórdia, que acolhe a todos, mas que, ao mesmo tempo, envia em missão, não é? Para poder também levar Deus aos outros. Senhor Padre, o senhor teve ligado a algum movimento relacionado com São João Paulo II? Enfim, antes de de estar neste serviço, eu estive em Oliveira do Hospital durante 6 anos. Ali o desafio era outro, era consolidar uma comunidade cristã que passava de uma perspectiva em que cada paróquia podia ter o acompanhamento do seu pároco e viver, enfim, com os dinamismos todos que uma paróquia tem, mas um tanto ou quanto fechada sobre si mesma, para uma perspectiva evangelizadora, sobretudo também pela visão pastoral do nosso bispo Dom Virgílio, que tem proposto à Diocese
a constituição de unidades pastorais, ou seja, paróquias que partilham um programa pastoral comum. E então, em Oliveira do Hospital, com a equipa sacerdotal que estava na altura e que alguns membros ainda hoje se mantêm, nomeadamente o pároco, o padre António Loureiro, o desafio foi constituir uma unidade pastoral, pôr aquele conjunto de paróquias, 9, num caminho comum de renovação, de trabalho e planificação pastoral conjunta. E um dos elementos congregadores que nós sonhámos e, graças a Deus, vimos nascer em Oliveira do Hospital, no norte da Diocese de Coimbra, precisamente como sinal congregador desta unidade pastoral, foi dedicar o Conselho de Oliveira do Hospital ao padroado de São João Paulo II e criar uma associação de fiéis, a Associação de Fiéis São João Paulo II, precisamente que atualizasse o carisma do Santo Padre, Carol Voitila, e procurasse, naquela área da Diocese, criar um caminho de renovação pastoral. Ali conseguimos, para além dessas celebrações, em que anualmente se dedica ou se renova essa dedicação do Conselho a São João Paulo II, constituímos na altura uma estátua, uma imagem que preside no ponto mais alto da cidade, onde, de futuro, o projeto vem a ser a construção também de uma igreja, de um templo dedicado a São João Paulo II naquela região. Constituiu-se essa comunidade, essa associação de fiéis, que conta, salvo erro, com mais já de 500 membros, que tem um programa de vida espiritual e procuram também dar do seu tempo e da sua boa vontade para o serviço naquela unidade pastoral. Foi em 2015 que lançámos precisamente essa iniciativa, no Domingo da Misericórdia, com a bênção da imagem de João Paulo II, imagem em granito impressionante, com 4 ou 5 metros de altura, ainda com o lançamento dessa associação de fiéis e o lançamento, eu não sei se de então para cá aconteceu mais, da primeira rua dedicada ao Papa Francisco, em Portugal. Não sei se, entretanto, terão existido outras iniciativas congêneres em Portugal, mas na altura foi a primeira rua que precisamente dá acesso a esse espaço que o município de Oliveira do Hospital, partilhando e contribuindo assim com o programa que estava previsto, decidiu homenagear o Papa Francisco com um largo muito bonito e uma rua ao Santo Padre dedicada. Nós estamos aqui a falar com o senhor Padre Francisco Claro, da Diocese de Coimbra. Estamos conhecendo um pouquinho dos trabalhos que ele realiza, né? E também na expectativa desse sonho a se realizar de uma nova paróquia. Então, eu convido você para continuar acompanhando o programa Manhã Viva nas nossas redes sociais. Você pode aceder no YouTube, digitar lá Manhã Viva Portugal, e você vai ter diversos conteúdos, temas assim espetaculares que você pode então ver, ouvir e ser formado aí como um bom cristão, né? E Dom Bosco sempre nos diz que um bom cristão é um bom cidadão. Né? Então eu convido você agora a acompanhar a nossa programação nesse breve intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta. Estamos de volta com o programa Manhã Viva. O tema de hoje, Centro Pastoral Irmã Lúcia, da Diocese de Coimbra. Para falar sobre esse assunto está conosco o Padre Francisco Claro, né, que vai partilhando um pouquinho desta dinâmica, né, da vida pastoral, de ter esse sonho a ser realizado, de ter uma nova paróquia dedicada ao Imaculado Coração de Maria.
nós falamos um pouquinho desse processo histórico, mas ainda temos uma pergunta para poder recordar, né, o primeiro momento que nós vivemos. Mas quero agradecer, Padre, os benfeitores que ajudam a Canção Nova, porque a Canção Nova vive de doações, né? Se você tem acesso a este programa e a toda a programação da Canção Nova, as transmissões que a Canção Nova realiza, é porque o benfeitor acredita na obra e ajuda. Obrigada, benfeitor. E se você não é nenhum benfeitor ou deseja nos ajudar, aceda, então, a nossa página na internet, né? E você vai descobrindo lá como se tornar um benfeitor da Canção Nova, ou nos ligue 249-530-600. Padre, por favor, qual que é a importância desse centro, né, pastoral e também para essa zona norte de Coimbra? Quais as necessidades a nível paroquial, né, a nível pastoral, para se ter esta paróquia? Fale desse sonho também que o senhor tem para começar essa nova paróquia. A palavra que usou é essa mesmo, é um sonho, não é? Eu creio que é mais do que um sonho pessoal, ou mesmo um sonho daquela comunidade, ou até mesmo um sonho do nosso Bispo Dom Virgílio, é um sonho de Deus. O Senhor quer ali criar uma comunidade, ou está ali a criar uma comunidade de fiéis, que possa, numa região tão populosa de Coimbra, a Unidade Pastoral Portas de Coimbra, que reúne então essas, para já, 4 comunidades do norte da cidade, tem cerca de 20 mil habitantes. E é uma região que precisava de um maior empenho, uma maior dedicação pastoral. Tinha a celebração de domingo em algumas paróquias, em algumas comunidades e pouco mais. O que se procurou fazer ao longo destes 3 últimos anos, e estamos a perseguir esse trabalho, é criar as estruturas que fazem uma paróquia, não é? A pastoral da catequese, potenciando centros de catequese com formação de catequistas, novas metodologias de catequese, dotando os espaços de melhores condições. Hoje não se pode dar catequese como se dava há 20 ou 30 anos atrás. Um catequista que não joga à mão aos novos meios de comunicação, de audiovisuais, terá sempre mais dificuldades em fazer passar a mensagem e, portanto, este é um esforço que procuramos fazer com um programa pastoral de catequese comum, porque queremos que os vários núcleos de catequese poderão apoiar-se uns aos outros. A experiência diz-nos que quando os catequistas se ajudam mutuamente, partilham os seus recursos, a catequese tem outro sabor. Sim. Depois a evangelização, sobretudo o que diz respeito ao primeiro anúncio. Sabe, ali é uma região dormitório. A esmagadora maioria das pessoas que ali reside porque trabalha nos serviços em Coimbra, não é natural dali e, portanto, tem poucas raízes àquela região. Passam ali um período da sua vida. Significa isto que é preciso criar meios para o primeiro anúncio, porque, como nós sabemos, numa sociedade secularizada como a nossa, grande parte das pessoas tem o seu caminho de fé incipiente com a iniciação cristã, alguns anos de catequese e pouco mais. E, portanto, foi muito importante, ou tem sido muito importante, o percurso Alfa, que é um método de evangelização que entrou em Portugal no ano 2000, também na Diocese de Coimbra, por mão do Padre Jorge Silva Santos, pároco na cidade de Coimbra atualmente, e que tem desenvolvido um conjunto muito grande de propostas em várias paróquias do país, concretamente também aqui na Diocese de Leiria Fátima, há várias paróquias que têm este método de evangelização, que rapidamente consiste num programa de 10 serões, que começa sempre com um jantar, tem uma palestra breve sobre os fundamentos da nossa fé e uma discussão em pequeno grupo. A meio, um fim de semana que chamamos do Espírito Santo, um retiro, em que pela primeira vez grande parte das pessoas vai fazer uma experiência de encontro pessoal com Jesus. E este, diríamos assim, o percurso Alfa tem sido, segundo a nossa visão, a porta de entrada para conseguirmos
captar leigos, líderes, evangelizadores. Gente com desejo de levar Jesus aos irmãos, com desejo de evangelizar muito forte. E, portanto, a pastoral do primeiro anúncio, com o percurso Alfa, juntaremos muito em breve, porque estamos a fazer formação para isso, Alfa com os jovens e ainda os Alfa para casais. Pastoral da família, pastoral juvenil, temos o grupo de jovens que foi constituído há 3 anos e que conta já com vários jovens, cerca de 30, que estão a ser acompanhados pelo movimento Shalom, que também nasceu no Brasil e que procura dinamizar a pastoral juvenil ali. Portanto, é um sonho de Deus, de facto, ver uma comunidade a nascer com este desejo de que o pároco é quem vai suscitando aqui ou acolá e convidando aqui ou acolá para as iniciativas, mas ele sozinho não faz nada. Ou seja, nós temos uma equipa de animação pastoral que coordena a ação pastoral da paróquia. Eu às vezes devo-lhe dizer que quando estou nas reuniões da equipa de animação pastoral ou quando vejo as iniciativas, penso para comigo, estas paróquias já quase trabalham sozinhas, porque os leigos é que sentem o desejo e o impulso de liderar, de fazer, de assumir a responsabilidade comum no campo da evangelização. Não é? E às vezes é o pastor que vai a puxar as ovelhas, às vezes as ovelhas correm até mais do que eu. Olha, tem sido uma experiência muito bela de ver uma comunidade a nascer e a nascer com gente que tem um desejo muito grande de evangelizar, que é esse o nosso foco, é essa a nossa missão ali. Senhor Padre, fale-nos do sonho que o senhor tem. Para aquela comunidade concretamente? Sim, sobre a construção de uma igreja. Sim. Mas esses sonhos são sonhos um bocado mais caros, esse é que é o problema, não é? Porque o sonho evangelizador, como vem do alto, é um fogo que Deus acende nos corações e, como diz o nosso amado Papa Francisco, no Evangelii Gaudium, quem se encontrou com Jesus não precisa de muitos cursos e formações para desejar levar aos outros. Não é? Há ali algo irreprimível dentro de si, uma força que o leva a partilhar. Agora, é claro, como pároco, eu também tenho que pensar nas estruturas. Se é certo que temos paróquias com igrejas e templos muito bonitos, como é o caso da igreja da Pedrulha, uma das comunidades que sirvo, tem um templo fundado pelo bispo Dom Miguel da Anunciação, o mesmo bispo que fundou o Seminário Maior, o bispo Crúzio, um templo do século XVIII muito belo. Stronsemil tem uma igreja que é seiscentista na sua traça arquitetónica e que também está dotada por isso de condições excelentes para o culto e para a reunião da comunidade. Esta nova paróquia, a paróquia Reitoria do Coração Imaculado de Maria, não tem. Tem um terreno amplo no centro desta área norte de Coimbra, no bairro do Loreto. Mas mais do que isso não tem. Temos um centro provisório, o Centro Pastoral de Irmã Lúcia, um pré-fabricado, onde há uns anos atrás funcionava uma creche da Caritas Diocesana e hoje são as instalações provisórias do Centro Pastoral. Agora queremos muito avançar com o projeto de uma igreja. Neste momento já sujeitámos à Câmara Municipal de Coimbra um pedido de informação prévia para um projeto de construção de uma nova igreja. Tivemos dois grandes dons para que o projeto pudesse ser alavancado já, desde o início. O primeiro deles foi uma família da nossa paróquia que ganhou aquele prémio do milhão, ligado ao Euromilhões e aos Jogos Santa Casa, e que decidiu dar 10% dízimo do que ganhou para o projeto da construção da igreja. Isso foi muito simpático, não é? É uma família cristã, uma família de fé, sempre muito generosa, e que ainda teve este gesto muito belo e concreto de ajudar
sentindo que pois, se aquilo veio parar à mão, aquele valor tinha... Providência de Deus. É. Não é? E, portanto, esse foi um grande dom que tivemos e que com certeza permitiu avançarmos já nesta fase de projeto. E tivemos um segundo dom, também muito curioso e público, portanto, também apraz-me registar, que foi a visita do treinador de futebol Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto. Muito bem. Que é natural de Coimbra, concretamente ali de Taveiro, e ficou, enfim, muito impressionado com uma obra que preside à nossa capela do Centro Pastoral. É um quadro pintado pelo mestre António Bessa, um pintor do Porto, que fez recentemente o retrato do professor Marcelo Rebelo de Sousa, nosso Presidente da República, para o Palácio de Belém. E o pintor, que é um portista ferrenho, partilhou com o Presidente do Futebol Clube do Porto, o engenheiro Pinto da Costa, que tinha feito a sua primeira obra para Coimbra. Olha. E, portanto, o treinador Sérgio Conceição, numa das voltas a Coimbra, quis visitar esta obra. E, naturalmente, tivemos a ocasião de conhecer-me. Ele já conhecia o espaço de passagem, porque, espero não ser em confidência, mas segundo ele me disse, anualmente faz uma peregrinação a pé a Fátima e passa ali por aquela área do Loreto, é o caminho de passagem dos peregrinos para Fátima que vem de norte. E nós colocámos há uns anos um grande painel com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, o Imaculado Coração de Maria, em tamanho grande, no exterior. E ele, sempre que passa lá nas suas peregrinações a Fátima, gosta de tirar uma selfie com a imagem de Nossa Senhora atrás. Portanto, depois foi com muito gosto que eu o recebi lá, que ele venerou esse quadro que está hoje no altar e perguntou-me, Sr. Padre, quais são os vossos projetos? E eu expliquei-lhe, olha, vamos falar com arquitetos para fazer-nos o projeto, para entregar na Câmara Municipal. Bem, chamou logo o assistente dele e disse, quem paga o projeto sou eu. E, portanto, foi um donativo, assim, de uma forma muito surpreendente, que veio também de um homem de fé. Ele é um treinador que manifesta muitas vezes publicamente a sua fé e de onde menos esperamos, às vezes, nestes meios, não é? Tão diferentes, como é o caso do mundo do futebol, etc. Olha, veio outro donativo impressionante para nos ajudar na nossa obra. É interessante nós falarmos, porque nós vemos aqui o grande sinal da presença de Deus em todos esses processos, né, que o padre tem buscado para poder dar andamento, né, aos centros paroquiais, às necessidades da própria comunidade cristã. Não é? E nós vimos aí essa família generosa que ganhou no Euro Milhões, né? E doou uma parte para ajudar a comunidade. Também, né, não só ele, né, foram dois aí envolvidos do Clube do Porto, mas qual é a atitude que você pode fazer também? Às vezes tem pessoas que têm condições de ajudar muito e doar muito, mas talvez você pode doar um pouquinho, e esse pouquinho também vai ajudar na realização para concretizar, né, esta igreja. Então, nós podemos também, no pouco que temos, colaborar. Você pode ajudar também nessa construção da nova igreja, né, em todo esse processo, você vai estar ajudando na evangelização. E nós agradecemos, né, que todos também possam ter essa iniciativa generosa, né, de ajudar a Igreja de Deus. Senhor Padre, numa época que vivemos, né, em que a prática religiosa diminui e cada vez parece haver menos cristão, criar uma nova paróquia, quais os maiores desafios desse processo todo? Eu devo lhe dizer que esta intuição do nosso bispo, o Dom Virgílio, manifesta, para mim, um ato de enorme coragem. E quando escolho a palavra coragem,
Escolho-a porque, para mim, o Sr. Dom Virgílio está a agir com o coração. A palavra coragem tem este core, coração, não é? Porque é uma ação de pastor, não é? Que olha para uma comunidade concreta, vê que aquela comunidade precisa de um maior empenho pastoral e, por isso, solicito aos apelos da comunidade, sim, porque aquela comunidade também por diversas vezes fez sentir junto do Bispo diocesano o desejo que tinha de ser melhor recebida, melhor acolhida pela Diocese, no sentido de fazer ali um projeto e fazer avançar um projeto pastoral para aquela região. Portanto, é um sinal desta disponibilidade do Bispo em querer acolher os seus fiéis e ao escutar o seu povo, estar próximo do seu povo. E depois é um ato de coragem, porque, de facto, nos dias de hoje, também na Diocese de Coimbra, regiões há em que o esforço e o trabalho que se faz é no sentido inverso. Infelizmente, a diminuição do número de fiéis, a carência demográfica que se vive em grandes partes das franjas da Diocese de Coimbra, a diminuição do número de clero, faz com que seja necessário a redução das estruturas e se perceba que as estruturas que temos estão hoje sobredimensionadas para a realidade. Também olhar para esta criação da paróquia é perceber que a Igreja não é inevitável que não se busquem soluções criativas para um acompanhamento pastoral dos nossos dias. Ou seja, nem tudo está em declínio e nós este é o tempo que Deus nos deu. Eu, com a equipa de animação pastoral, com os leigos que estão no grupo de casais da pastoral familiar, com os jovens da pastoral juvenil, com os membros dos cursos alfa, portanto, estão no primeiro anúncio, o que nós temos feito sugerir e refletir é este. Este foi o tempo que o Senhor nos deu. E é este o tempo em que somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. É verdade. Temos sempre esta tendência a considerar que é o pior tempo que existe e que os desafios que temos são os piores, porque temos sempre a pensar Sim. que a nossa cruz é sempre a mais pesada, não é? Mas vamos lá, Nosso Senhor está connosco. Ele continua a ungir-nos e a enviar-nos. A força do seu Espírito não nos abandona nunca. A intercessão da Mãe não nos abandona nunca. Portanto, vamos lá, vamos evangelizar, vamos semear, não é? Com largueza, vamos procurar buscar novos métodos, novas expressões, novas formas, como dizia o Papa São João Paulo II, a propósito da nova evangelização, como de resto vocês aqui na Canção Nova fazem também, segundo o vosso carisma, o carisma dos vossos fundadores. Portanto, não podemos pensar que a estrutura paroquial está condenada, caduca, que a estrutura pastoral, como está, tem os dias contados. Nada disso. Nada disso. É verdade. O Espírito renova todas as coisas e a experiência o que nos vai dizendo no nosso pouco trabalho, sabe, o nosso retiro em Fátima, do curso Alfa, tem-se feito aqui em Fátima. E, portanto, aqui em Fátima eu tenho visto maravilhas. Pentecostes. Sim. Pequenos pentecostes no coração de muita gente que andou uma vida toda longe de Deus, longe do Senhor, carregando um saco cheio de sujeira consigo uma vida inteira. Fez uma experiência de libertação, uma experiência pascal de encontro com o Senhor, e isso mudou as suas vidas. Ora, isto é a função de uma paróquia. A paróquia existe, volto às palavras de Nossa Senhora à Irmã Lúcia, para ser refúgio, lugar acolhedor. Não apenas e tão só um supermercado religioso, onde a pessoa vai de corrida buscar o serviço religioso que lhe convém, à hora que quer, e depois sai. Não. Temos que superar essa ideia da paróquia mercado religioso, supermercado, onde eu vou buscar o que preciso e depois deixo lá qualquer contributo para descarga da minha consciência, mas não me sinto família. Não é? Quando nós fazemos de uma paróquia uma comunidade de família, em que cada um é amado, acolhido,
em que cada um é importante e o seu lugar à mesa está disposto, isto muda a cultura na vida paroquial. É verdade. E é o que nós procuramos ali, estarmos a dar passos para a criação de uma comunidade fraterna, que naquela região de Coimbra possa irradiar o Evangelho. É verdade, senhor padre. A nossa fé, né, para se demonstrar viva diante dos desafios, os desafios têm que ser motivações para a gente dar respostas para os nossos tempos atuais, né? A nossa fé nos lança para poder dar essa resposta, que é um chamamento de Deus para nós. Estamos quase a terminar o programa. Falta pouco tempo, passa muito rápido, temos muita coisa para falar, não é? Mas eu gostaria que o senhor falasse assim, de uma forma bem resumida sobre o trabalho que o senhor desempenha, não só na unidade pastoral, mas o senhor também desenvolve outros trabalhos a nível da comunidade também, né? Não é só a nível pastoral. Como pároco, quais são os desafios? Eu penso que o pároco é chamado a ser uma espécie de maestro de orquestra, ou seja, ele não tem que saber tocar todos os instrumentos, não tem que saber fazer, nem pode, nem deve fazer tudo, mas deve ser o grande suscitador de carismas. Ver o que Deus, discernir onde Deus está a passar e o que Deus está a querer dizer-nos e a suscitar-nos. E para isso temos que ter a capacidade para formar os nossos leigos, capacitá-los, que eles se tornem liderantes. Um dos grandes desafios da Igreja nos nossos dias e da vida pastoral é formar lideranças, porque nós temos leigos com muito boa vontade, nós precisamos de organizar uma coisa. Pedimos uma equipa que queira dinamizar um determinado evento ou determinada atividade. As pessoas com muito boa vontade gostam. Graças a Deus nós temos nas comunidades pessoas cheias de boa vontade e cheias de disponibilidade para poderem corresponder aos apelos. Agora, no que toca a tomar a iniciativa, serem elas mesmas capazes de propor, de buscar criativamente novos meios. Aí é mais difícil encontrarmos. Temos que procurar discernir essas pessoas a quem o Senhor confia um carisma específico, formar na fé. Nós em Coimbra temos a Escola de Teologia e Ministérios, que funciona precisamente para ajudar à formação de leigos capazes, formados, que queiram avançar e queiram estudar a sério a teologia e poder assim desempenhar o seu ministério com outra capacitação. É um esforço que temos procurado fazer. Depois potenciar as várias áreas, não é? Eu já falei da pastoral juvenil, nova evangelização, por exemplo, a dimensão da pastoral caritativa, socio-caritativa. Graças a Deus também entre nós temos um grupo socio-caritativo que se formou, o grupo de apoio social, que no início a primeira coisa que eles queriam fazer era fazer coisas. Já começaram a fazer campanhas, fazer iniciativas. E eu, lá está, como um pároco, o que lhes disse foi, antes disso, respondam a duas questões. O que é que Deus quer de vós? Qual é a missão que o Senhor vos quer chamar? Para não ser só um voluntarismo de quem Sem sentido, né? Sem sentido. O que é que o Senhor quer de vós? Ponham-se à escuta da voz de Deus. Primeiro ponto, conheçam a realidade. Procurem auscultar quais são as reais necessidades, o que é fundamental nestas comunidades que aqui vivem. Se temos um problema, por exemplo, de pobreza envergonhada, que é um grande problema. A rede social, graças a Deus, funciona, com os seus handicaps, mas funciona. Mas temos muitas pessoas, e então o Covid veio potenciar isso, que pela perda súbita de rendimentos, ou etc., fez com que precisamente não tenham capacidade para poder orientar-se. E têm muitas vezes vergonha de pedir ajuda. Então, este grupo paroquial, informal, porque é uma estrutura que não tem discreta, pode ser aquilo, mais do que fazer grandes campanhas para grandes iniciativas,
se calhar este trabalho discreto, de proximidade, a questão dos idosos. Nós vemos aqui como nas cidades hoje em dia, as pessoas vivem na mesma torre de apartamentos e não se conhecem. Vivem a solidão. E muitos idosos vivem sós, doentes. Esta ideia de conhecer a realidade e discernir o que Deus lhes pede, não é? É verdade. Senhor Padre, o nosso programa chegou ao fim, mas nós queremos fazer um jogo rápido. É uma palavra e depois o senhor já vai respondendo, né? Mas eu quero também falar um pouquinho aqui sobre esse livro, Um Caminho sobre o Olhar de Maria, porque nós estamos falando aqui do Centro Pastoral dedicado à Irmã Lúcia. Talvez você não conhece, não é? Você pode adquirir esse livro, conhecer essa biografia da Irmã Lúcia que ela escreveu durante o seu tempo que ela esteve no Carmelo de Coimbra. Então, Deus tem muito também a nos falar, que foi uma inspiração também, né, desta nova paróquia, com a graça de Deus, que vai ser realizado esse sonho. Muito obrigado por você estar conosco, mas para terminar, nós vamos aqui então nesse jogo muito criativo, que a nossa diretora do programa Thelma, né, sempre muito dedicada, ela pediu para fazer um jogo com o senhor. Vamos perguntar uma palavra e o senhor então diz o que significa para si. Audácia. Audácia, para mim, é hoje a motivação que nós devemos assumir na nossa missão. Um pastor, uma comunidade tem que ser audaz, buscar caminhos novos, buscar soluções novas, buscar tudo, como diz São Paulo, fazer-se tudo para todos, para que o reino se estenda. Visão pastoral com rasgo. Olha, vem a propósito do que falámos, não é? Eu acho que Deus hoje continua a falar-nos e a suscitar pelo seu Espírito caminhos criativos. Acho que não temos que inventar a roda, porque já está inventada. Pois. Mas temos que perceber que o Senhor nos chama, com uma criatividade sempre nova, a buscar meios para fazer chegar o seu nome a tantos corações. Ato de coragem. Olha, este do Dom Virgílio em criar uma paróquia nova, em pleno século XXI, quando tudo parece indicar que estamos a diminuir, e o Sr. Bispo quis ter um ato de grande coragem pastoral em lançar este projeto. Dom Virgílio. Para mim é um pai, é um pastor, não é? É um referente de quem sempre o rito de ordenação termina com as mãos do Bispo a envolver as nossas mãos. É um gesto de uma enorme intimidade e confiança. Devo dizer que eu que tenho acolhido da parte do meu Bispo é sempre esta confiança de pai, de pastor, que quer o bem do seu povo, do povo que lhe foi confiado e deste seu servidor que com ele colabora na missão. Obrigada por o senhor ter vindo, né? Muitas comunidades, muitos assuntos a serem abordados, mas o tempo é pouco, né? Para uma vida em comunidade, para uma vida paroquial. Obrigado você que nos acompanha, que esteve conosco. Agradeço também os nossos colaboradores que estão aqui, o Emanuel, na Regilmar, com a Thelma, e também os nossos, né? Os nossos queridos estagiários que terminam essa etapa conosco, que voltam para o ano. Muito obrigada. Deus abençoe você. Continue então com a nossa programação. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.